Olá, tudo bom? Sou Márcio Batista, do grupo de teatro Luau Cultura, mas hoje vamos falar sobre quadrinhos. Na verdade, sobre dois quadrinistas, e também alguns quadrinhos, que são esses dois aqui, ó. Juan Sfar e Lewis Trondheim. O nome parece até que são alemães, né, mas são franceses. Esse Trondheim aqui é uma cidade da Noruega que o Lewis quis colocar como pseudônimo dele. E essa aqui é uma edição portuguesa desse quadrinho que é francês. Eu tenho só os três primeiros que foram publicados em Portugal. Essa editora aqui já encerrou as atividades, infelizmente. Em Portugal foram só publicadas essas três, pelo que eu saiba. Mas na França, hoje, em 2022, essa série já tem 49 quadrinhos. Os dois autores aqui, eles querem fazer pelo menos 300, é o que eles dizem. E eu vou contar mais sobre isso daqui um pouquinho mais pra frente. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esses dois fulanos aqui. E o que já foi publicado no Brasil deles. Esse aqui é o Juan Sfar. Eu tenho 3 quadrinhos dele que foram publicados no Brasil. Esse aqui é o Gato do Rabino, publicado pela Zahar Editora. Então esse aqui é o Gato do Rabino, esse aqui é a Filha do Rabino. E esse aqui é o Rabino com o seu gato. No começo do quadrinho ele é um gato normal, mas tendo uma pequena rixa com um papagaio, ele come o papagaio e começa a falar a partir de então. Mas ele não apenas fala, ele lê a Torá, começa a querer estudar a Cabala, o Talmud, ou seja, os assuntos, né, judaicos. Essa aqui é a outra edição do Gato do Rabino. Inclusive, esse quadrinho aqui foi feito um longa-metragem dele, que o próprio Juan Sfar que dirigiu. Um outro quadrinho dele publicado no Brasil que também virou filme foi o Pequeno Vampiro, que esse eu não tenho, que é esse quadrinho aqui. E um outro publicado no Brasil foi esse aqui. Esse aqui tem até uma história curiosa de como eu consegui esse quadrinho. É a adaptação do Pequeno Príncipe, né, pelo Juan Sfar, feito pela editora Agir. É bem legal esse quadrinho aqui, essa adaptação. Eu achei isso aqui no metrô de São Paulo. Aqui em São Paulo tem algumas estações que tem uma coisa chamada Estação da Leitura, que eles colocam uma mesa com vários livros e quadrinhos que você pode pegar ou deixar. Então o que acontece? Você pode pegar os livros ali, trocar os livros, ou colocar mais livros, ou pegar o livro, ler, depois colocar numa outra estação. E até eles recomendam, né? Às vezes tem uns carimbinhos com um texto falando assim, poxa, se você pegou esse livro, pode deixar no banco do metrô para outra pessoa se beneficiar e tal, né? E quando eu entrei no metrô, eu vi isso aqui, eu falei assim, poxa, né? O metrô tá até vazio no horário que eu peguei. Eu peguei isso aqui em cima do banco e falei assim, o pai é de alguém? Não? Então é meu. Eu já deixei muitos livros e revistas lá no metrô, mas essa aqui eu não devolvi. Porque eu já conheci esse cara, né, por causa desses quadrinhos que eu já tinha, do Dom João. E, bem, o que eu tenho dele, desse Juan Sfar, são só essas 3. Mas ele também publicou O Pequeno Vampiro, como eu disse, e também publicou a nova revista do Blueberry, né, com a ausência do Moebius. Teve uma dupla de roteirista e desenhista, e ele fez o roteiro do novo Blueberry, que é esse aqui, que eu também não tenho, embora já tenha lido. Né? Moebius e o Blueberry. São essas duas do Blueberry que eu tenho. E eu tenho uma história bem curiosa de como eu consegui essas edições também. Mas algum dia eu conto aqui. E o outro fulano é o Lewis Trondheim. Eu tenho mais 3 revistas dele, mas essa aqui, por exemplo, é uma revista francesa. Também tem uns patos, né, uns seres antropomórficos, mas não é do mesmo universo, são coisas dos universos diferentes.
E essa aqui é só do Léo Strodenheim, não é parceria com o Juan Sfar. O Léo Strodenheim, ele tem 3 publicações no Brasil. Esta, que o roteiro é dele. Uma outra que é bem parecida com essa, que é do Donald, que eu não tenho ainda. Vou deixar aqui. E a outra revista publicada no Brasil é essa aqui. E é curioso porque esse fulano aqui, ele é bem importante. Tanto os dois são bem importantes no mercado mundial de quadrinhos. Tanto o Juan Sfar quanto o Léo Strodenheim já ganharam prêmios em Angoulême. O Léo Strodenheim, por exemplo, tem um prêmio Angoulême que é tipo do primeiro quadrinho do autor. Então são selecionados vários primeiros quadrinhos e ele foi um dos ganhadores na década de 90. Em 2006, ele ganhou um outro prêmio de Angoulême, que é de conjunto da obra. Então, foi premiado todo o conjunto da obra dele. E em 2007, ele foi convidado para ser júri de Angoulême. E ele fez a mascote, que é esse gatinho aqui. Então, a partir de 2007, essa criação do Strodenheim lá para Angoulême virou a mascote oficial e os troféus que recebem a partir de 2007 são esses. Tá? Por exemplo, está aqui os gatinhos. Você vê que cada um é de uma cor, então cada um é de um prêmio diferente. Tem esse encapotado, tem o laranja, tem o dourado lá no fundo. Inclusive esse dourado aqui seria o Fauve d'Or, né? Fauve, Le Fauve é o nome do gatinho, que Le Fauve seria o selvagem, ou a besta, a fera, né? Então, quem ganhou o Fauve d'Or, a Fera de Ouro, desse ano, 2022, foi o Marcelo Quintanilha, né? E é uma curiosidade, né? Então, esse cara aqui, com esse quadrinho sensacional, que já tem 49 edições, publicado desde 98, ainda não foi publicado no Brasil. Então, alguma editora que esteja me vendo, vá atrás disso aqui, que vale muito a pena. E, bem, temos temos o Mickey, e essa edição aqui também eu consegui de um jeito curioso. Não achei no metrô, mas eu achei em uma das andanças que eu fiz pelo país, porque eu tenho um grupo de teatro, e também trabalho com outros grupos, né? E, então eu viajo para apresentações, festivais e tal. Em uma dessas viagens, eu fui num sebo, encontrei isso aqui, reconheci e falei assim, meu Deus, tem um Léo Strodenheim no Brasil, é um conto de tiras, né, dele. Ele é esse papagaio aqui, foi uma edição feita em João Pessoa, pela Aliança Francesa de João Pessoa e Embaixada Francesa do Brasil. Então, convidaram ele em algum evento que teve, então foi um artista convidado, e publicaram. Então a Aliança Francesa publicou isso aqui, né? E então eu acho que aqui não foi vendido. Não sei qual que é o esquema disso, mas eu fiquei muito feliz de ter encontrado essa revista. Dom João. Em 2006, eu fui para Portugal e encontrei isso aqui num Carrefour, né? Porque isso aqui tava uma espécie de... Encontrei muitas revistas lá no Carrefour vendendo. Inclusive, tinha toda a coleção do Akira, aquele colorido que saiu aqui na... Até trouxe para ilustrar um pouquinho, né? A Akira, da editora Globo, na década de 90, ela lançou 38 edições. Ela deu uma parada na 30ª, depois acho que em 5 anos que ela continuou. E na época eu só tinha número 1, porque eu tinha colecionado até número 12, eu acho. Depois eu não consegui acompanhar e tal, e mandei todas embora, fiquei só com a 1, para ficar com a 1. E quando eu vi isso, a Meribérica, que é essa editora portuguesa, ela publicou o Akira em 19 edições. Aqui no Brasil foi publicado em 38, lá eles fizeram 2 volumes cada um, né? Então ficou em 19. E nos Carrefours que eu fui olhando, tinha todas, as 19 edições lá, estavam bonitinhas, tal, tinha umas até encapadas em plástico. E eu não pude comprar porque não tinha como carregar pra cá, né? E ficar andando com as revistas lá, então me deu um peso assim, mas falei assim, poxa, né? Mas
eu consegui essas, que eu fiquei muito contente, e eu queria mais, né? Porque lá, eu fui numa biblioteca lá em Portugal, e porque quando a gente foi para Portugal, eu e a minha esposa ela estava fazendo mestrado de literaturas africanas de língua portuguesa, e ela estava ainda fazendo, né, as coisas, estava estudando e tal. E lá em Portugal, a gente começou em umas bibliotecas que ela ficava pegando autores que não tinha, que era difícil mais ter aqui, né? Mas lá em Portugal tinha. E então ela ficou fazendo o estudo dela lá. E então eu ficava um tempo na biblioteca, né? Eu também gostava de ficar passando por lá e tal. E encontrei lá na biblioteca de Portugal a número 4 só que em francês. Então eu fiquei lendo, embora eu não leia francês, minha esposa lê francês muito bem. Então, às vezes eu perguntava para ela assim, o que significa isso aqui? Ou isso aqui? Então, e numa dessas andanças lá para Portugal, eu fui numa loja de quadrinhos e perguntei sobre essa editora. Então ele disse que realmente ela tinha encerrado as atividades. E até me falou que a dona dessa editora aqui era dona de uma loja de quadrinhos lá em Portugal. E ela tinha encerrado as atividades, né, não sei, ele também não soube o motivo. Ele não sabe se ela tinha voltado lá para a Bélgica, não sei, e depois ela tinha voltado para cá. Ele falou que sabia que ela tinha loja ainda, só que as atividades da editora tinham parado. E ele falou que até que fazia um certo sucesso só que lá, ele lembra que ele gostava bastante, né, e ele acha que vendeu, mas as atividades lá pararam. E eu enrolo, né, mas é isso. O que eu queria dizer aqui? Bem, isso aqui é um quadrinho que é muito interessante. E do que se trata? É uma fantasia heróica que se passa em 3 eras. Vamos tentar explicar. Essa série aqui se chama Zenith, seria o apogeu. Aí antes do Zenith tem o Potrominé, a série Potrominé, que seria o amanhecer, tipo o início. E depois tem o crepúsculo, que seria o declínio, né? Então tem o começo, o apogeu e o declínio. Então essa fase aqui é o apogeu, é o que seria a fase Zenith. E foi publicado essas duas aqui em 98. Aí depois foi publicado numa outra série, porque hoje ela tem 8 subséries, dividida em 3 eras. Na época tinham só 6 subséries, tá? E tem uma das séries que chama Parade, que é parada, que ela ocorre entre essas duas aqui. É geralmente com esses dois personagens aqui, que é o Marvin e o Herbert. E então elas passam entre essas duas edições. Por quê? Na terceira edição, essa aqui saiu em 2000, essa aqui, acho que eu falei já, né? Essa aqui saiu em 98, essas duas, 98, e essa aqui saiu em 2000. E acho que essa aqui foi a sexta ou a quinta, uma coisa assim. Na trilogia, na Zenith, até agora são 9 dessa série Zenith, e essa aqui é a terceira. Mas elas são fechadas, elas continuam, mas elas são fechadas, então cada história é independente. E o que acontece? Essa aqui... Não. Volta aqui, o que eu estava falando? Vamos lá. Vou pôr uma imagem aqui, né? Você vê que tem 8 caixinhas de texto, que cada uma corresponde a uma das séries. E aí você vê, tem um fulano aqui que parece um espadachim, né? Tipo os 3 mosqueteiros. Aí tem esses dois, né? O pato e o dragão no meio. Aí tem uma espécie de coelho vampiro. Coelho é o crepúsculo. Os dois do meio, o dragão e o pato, são o Zenith. Esse mosqueteiro é Potrominé, que seria o amanhecer, o começo. Aí lá no comecinho tem um cachorro e no outro lado tem um pato mecânico, né? Tá com uma chave inglesa na mão, né? O que acontece? Em 2014 teve um recesso criativo, né? Teve um hiato enorme e só voltou em 2020. Então, em 2014, até 2014, a história era a seguinte: o Potrominé, que era a primeira parte, era do ano menos 99 até o ano 0. Aí, a fase Zenith era do ano 1 até o ano 100.
e o Crepúsculo era do ano 101 em diante. Só que aí, o que eles fizeram? Eles, em 2014 eles pararam, em 2020 eles retomaram. Quando eles retomaram com mais 2 séries novas, que eram as duas da ponta, que chamava Antípoda. Antípoda significa uma coisa ao extremo da outra. Por exemplo, se você tem uma régua de 30 centímetros, no número 0 você coloca um objeto, no número 30, que seria o extremo dessa régua, você coloca outro objeto, um é antípoda ao outro, porque está ao extremo máximo, sacou? Então, aí, essa aqui são duas da série, tá vendo que essa primeira aqui está com antípode e tem um sinal negativo, né, menos, isso significa que há 10 mil anos atrás, e a outra, que é essa aqui, antípoda com um número mais, que significa 10 mil anos na frente. Então, além deles continuarem a série, eles ampliaram, né? E então até 2014 acho que tinha 34 títulos, agora em 2022 já tem 49, já tem acho que mais 3 para ser lançados agora em 2023. Então, eu vou passar algumas capas da Zenith. Essa é a minha primeira. Essa aqui foi a segunda. Essa foi a terceira. Essa a quarta. Até a 4, os desenhos são do Lewis Sodenheim. A partir da quinta mudou o desenhista, chamaram um outro desenhista. Essa é a 5. A 6. A 7. No site da Delcourt, Edições Delcourt, que é a editora que publicou isso, tanto a 7 quanto a 8, que é essa aqui, elas têm uma nota que é uma edição com realidade aumentada. Eu até tentei procurar na internet, ver se no YouTube, ver se tinha alguma coisa, o que era essa realidade aumentada. Não achei. Então eu desconheço o que seria isso. Eu não sei se é apenas você passa o celular e vê tipo o making off do pessoal fazendo, ou se tem em algum momento uma animação dos personagens ali invadindo o local e tal. Então, aí tem a 9, que é essa aqui. Essas 9 aqui são tudo deste conjunto da Zenith. Vou passar aqui também algumas outras capas de outras séries. A equipe criativa que iniciou isso, né, esse mundo é criado por esses dois, né, o Lewis Sodenheim, que desenhou as 4 primeiras do Zenith, e o Juan Sfar, que desenhou as primeiras do Crepúsculo. Então os desenhos do Crepúsculo são do Sfar, os desenhos do Zenith são do Trondheim. Agora as outras tem vários desenhistas também convidados. E eu até achei um vídeo de um canal do YouTube francês. Vou colocar aqui algumas imagens, vou colocar aqui embaixo qual é o nome do canal, né, o link para esse vídeo completo. Esse vídeo é até bacana, quem tiver mais interesse, porque ele explica bastante sobre o mundo do Donjon. E tá certo que ele explica em francês, só que tem legenda. Então tem tradução do Google, né? Então vale a pena. Então, fazendo alguns cortes aqui para ver, né, a quantidade de revistas que já tem e algumas páginas, né, que é bem interessante mesmo. E também, ó, isso aqui é o Donjon Pirata, que eles fizeram um blog que alguns outros artistas faziam a história de uma página, tipo como fosse um universo expandido. Então esse foi o Donjon Pirata. Só que isso fez tanto sucesso que muitos outros profissionais, muitos outros desenhistas, tanto profissionais quanto amadores, quiseram também mandar seus trabalhos e tal. E aí foi feito um blog chamado Donjon Pirata Pirata. Pirata do Pirata, né? Então tem trabalhos de diversos
desenhistas amadores ou profissionais e tal. Então tem o Dom João Off e o Dom João Off, né? Pirata, pirata. E é isso. Então desde 98 tem esse quadrinho que eu acho sinceramente excepcional. E tem uma coisa que esqueci de comentar. Dom João, o nome dessa série, né? Lá o pessoal de Portugal, essa editora portuguesa, deixou o mesmo nome em francês, Dom João, que seria calabouço, ou masmorra, ou caverna, né? Tipo, tanto que em inglês foi traduzido como Dungeon, né? Que é uma edição dos Estados Unidos. Na Espanha foi traduzida como La Masmorra, só que aqui a portuguesa deixou com o mesmo nome, Dom João. Eu acho que é até simpático, que até parece Dom João, né? Dom João. Então eu acho que ficou bacana em Portugal ter esse nome mesmo. Só para você ver como faz bastante sucesso isso aqui, na Alemanha, agora em 2022, que isso aqui já é publicado faz tempo, mas em 2022 eles começaram a lançar um box para você colocar suas edições antigas, só que também estão vendendo box com as edições. Então eu acho que estão vendendo box vazio e junto. Tem umas imagens do box, isso aqui é da Alemanha. E na Espanha, eles fizeram essas edições aqui, ó, a norma editorial, aqui ó, La Masmorra. Ele compilou 6 edições numa só, como se fosse um ônibus, né, do La Masmorra. E pelo que eu vi já tem 3, já estão mais 2 prestes a sair dessas edições aqui. E vai continuar, porque o mercado lá, os franceses querem continuar, né, a fazer. Vou contar num próximo vídeo exatamente com essa história aqui. E depois eu vou contar um outro vídeo com essa história aqui. Depois eu vou contar com essa história aqui. Abrindo as páginas, mostrando os desenhos e tal. Porque realmente é uma série muito legal e que deveria ter aqui no Brasil. Então eu espero que alguma editora vá atrás disso. Porque esses dois caras são muito importantes, né? Tanto os dois. E quanto essa própria série aqui, que eu acho ela bem legal. É isso. Vocês já conheciam esses fulanos? Tanto o Trondheim quanto o Sfar. Não sei se estou falando o nome dele certo. Juan Sfar e Léo Trondheim. Vocês já conheciam essa série? Alguns dos quadrinhos que eu mostrei antes. Vocês sabiam desse gatinho aqui, que era o troféu de Angoulême, que foi esse francês que já foi ganhador, que criou? É isso. Tá meio enrolado, mas é o que a gente tem pra hoje. E se curtiu, compartilha, como sempre. Um grande abraço e até mais quadrinhos.